Som. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Já estava com saudade desse povo abençoado aqui. E eu venho trazendo as saudações do meu pastor Eduardo, do Jardim Colombelli, e dou graças a Deus pela vida de cada irmão que está aqui presente, né? Mais uma vez deixou seus afazeres para estar aqui adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você se colocasse em pé e abrisse a sua Bíblia, juntamente comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, um dos profetas maiores aí do Velho Testamento, no capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, no versículo de número 1, e estaremos lendo até o versículo de número 3. Gostaria que o nosso irmão tecladista aí me ajudasse. Deixa Deus te usar aí, faz um fundinho aí pra gente. Deixa Deus te usar aí, amém? Todos encontraram? Amém? Quem encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia. Espera um pouco, que a gente aguarda, amém? Então estaremos lendo, a minha tradução é a King James atualizada, então algumas palavras podem estar diferentes das suas, ok? Livro de Ezequiel 37 diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. E então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé soberano, tu o sabes. Gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse juntamente comigo. Senhor, meu Deus amado, eu quero te agradecer, Deus querido, por essa palavra. Deus amado, que não seja a minha boca aqui falando, mas sim a sua. Que, meu Deus eterno, que o Senhor traga a palavra não a que queremos ouvir, Deus eterno, mas a palavra que precisamos ouvir. Deus eterno, venha curando, venha nos ungindo através da sua palavra. Usa-me como instrumento nas suas mãos, para que a sua verdadeira palavra possa ser transmitida da maneira que o Senhor quer e não da maneira que nós queremos. Deus eterno, vem ungindo as nossas almas, que possamos ser todos os dias ferramentas preparadas para fazer a sua obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome do seu santo e poderoso Filho. Amém. Então, meus irmãos, podei-vos assentar. Podei-vos assentar. E essa palavra, ela inicia com a visão que Deus deu a Ezequiel. Esta visão que Deus deu a Ezequiel, ali, para que você entenda, eles estavam, aquele povo de Israel, no exílio babilônico, ou seja, eles estavam ali longe da sua terra. Para um judeu, eu peço que você preste atenção aqui, para um judeu, estar longe da sua terra, estar longe da sua casa, da onde estava lá o templo de Deus, era algo ruim, era algo muito doloroso para eles. Estar naquele lugar era algo, para um judeu, era algo catastrófico. Eles estavam longe do seu Deus, estavam longe da sua terra, da terra que Deus prometeu a eles. Para que você entenda, nós precisamos voltar ainda mais na história. No ano 900 a.C., após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do norte, contendo as 10 tribos de Israel, chamado Reino de Israel. E reino do sul, chamado Reino de Judá, contendo 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, em 722 a.C., os assírios
entraram no reino do norte, e ali levaram aquele povo cativo. Nós podemos ver em Crônicas, que ali Deus disse: então o povo agiu mal contra o Eterno na idolatria dos seus pecados. Então Deus os entregou à mão dos assírios. Ali, eu quero que você entenda, eu quero dar uma pausa agora. Quando há desobediência tamanha, Deus chega a um momento que entrega aos delitos e aos pecados. Como assim? Eu quero que você entenda. Quando nós pecamos, não é verdade que o Espírito Santo incomoda? Nós sabemos que aquilo é errado, nós sabemos que aquilo é pecado, nós sabemos que aquilo não são ações de um servo de Deus, nós sabemos que aquilo não são ações de um servo de Deus, mas quando chega um momento que Deus entrega ao pecado, o Espírito Santo que chegava ali incomodando não incomoda mais. Ou seja, estão entregues aos pecados. O que eu quero que você entenda é que às vezes muitos jovens ainda se martirizam por estarem ali, às vezes cometendo um ou outro pecado, e o Espírito ali de Deus incomodando porque você conhece a verdade. Dê graças a Deus que o Espírito ainda está agindo dentro de você. Dê glórias a Ele que o Espírito ainda não te entregou ao pecado. Porque o Espírito é grande em misericórdia. E Ele quer ver você novamente trilhando os caminhos dEle. Então, em 722, Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, e todo aquele povo foi levado para a Assíria. E o Reino do Sul, Judá e Benjamim, vendo ali o exemplo deles, olha só, o Reino do Norte estavam agindo mal contra Deus e foram levados pelos assírios. Mas no ano 586 a.C., o Reino do Sul foi conquistado por Nabucodonosor e os babilônicos. E nesse exílio babilônico, ali se encontrou os profetas maiores, dentre eles o profeta Ezequiel. Que aquele povo, voltando aqui, aquele povo, ao estarem naquele ambiente de desolação, naquele ambiente que estavam todos perdidos, eles olhavam uns para os outros e diziam: nós somos ossos secos, nós somos como ossos secos espalhados, nós somos como ossos secos sem vida, nós somos aqui no exílio como ossos que perderam o Espírito de Deus, pois ali eles estavam longe da sua terra, e para eles longe do seu Deus. Então Deus vai dar a visão a Ezequiel. Essa visão ele vai mostrar, vai levar ele, o Espírito Santo vai levar ele a um local onde tem ossos secos ali. E esses ossos já não possuem mais vida, são ossos secos. Meus irmãos, aqui nós podemos ver o povo. Quando você vai ler em Ezequiel 37:11, você vai ver que Deus vai falar que o próprio povo estava dizendo: nós somos ossos secos. Meus irmãos, até quando continuaremos profetizando palavras que trazem o espírito do inimigo para as nossas almas? Até quando continuaremos profetizando maldição para as nossas próprias vidas, dizendo: eu não sou nada, eu não consigo, não vai dar certo, não vou conseguir? O Espírito Santo de Deus te capacita a dizer: o Espírito Santo que habita em mim me fará chegar onde eu devo chegar, me fará voar onde eu devo voar, me fará chegar no local onde é o centro da vontade de Deus.
O centro da vontade de Deus é o lugar de habitação de Cristo. O centro da vontade de Deus é quando você está verdadeiramente entregue a Ele. Corpo, alma e espírito. Então, meus irmãos, será que estamos mantendo as nossas vidas profetizando vidas ou profetizando ossos secos para a nossa própria geração? Será que a nossa geração está recebendo a profecia que terá ali vida ou que ali terá morte? Muitos profetizam para a própria vida a morte. Meus irmãos, o poder que a palavra tem. Ezequiel ali disse ao Senhor no versículo de número 3 de Ezequiel 37, onde o Espírito Santo diz: Filho do homem, você acha que esses ossos secos podem voltar à vida? E Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Ali ele não duvidou da promessa de Deus, pois ele conhecia o que Deus era capaz. Em Ezequiel 3, capítulo 13, versículo 36, capítulo 3 e capítulo 36, ali Ezequiel ele profetiza as montanhas. Ezequiel também profetiza a floresta em Ezequiel 20. Então Ezequiel conhece o poder que a palavra profética tem. Ezequiel conhece o poder que o Espírito que habitava naquele povo tinha. Quando duvidamos da palavra de Deus, quando duvidamos daquilo que Deus faz, dizendo não vai dar certo, não vamos conseguir, é o mesmo que olhar para Jesus na cruz e dizer: o seu sacrifício não é o suficiente para mim. Até quando continuaremos mergulhados no nosso orgulho? Até quando continuaremos mergulhados no nosso orgulho e dizendo que nada dará certo? A palavra que Deus tem, a palavra que o Espírito Santo traz é: filho, profetiza que esses ossos podem voltar à vida. Profetiza que isso que havia para a mente humana nada dar certo, para Deus pode se concretizar, pois Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que faz viver. Então ali, no versículo de número 4 do capítulo 37 de Ezequiel, Deus vai dizer a ele: profetiza, pois esses ossos, e ordena: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Ossos secos sem vida, ouça a palavra de Deus. É que eu digo a você nessa noite: se você está destruído como ossos secos, ouça a palavra de Deus, porque hoje Ele quer ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a sua vida, trazer novamente ao encontro dEle, mas para isso precisa perseverança, para isso precisa entrega. Não tem como receber as bênçãos de Deus sem se entregar a Ele. Não tem como receber as bênçãos que você precisa sem orar e jejuar todos os dias, dizendo: Deus, eu sou dependente de Ti. Até quando continuaremos no nosso orgulho? Até quando continuaremos mergulhados no orgulho e tentando de todas as maneiras a solução humana? Ele diz: filho, entrega os seus problemas a mim, pois desses ossos secos cuido eu. Entrega a sua vida a mim, não tente fazer com as suas próprias forças, pois de ti cuido eu, pois você é meu filho amado, a quem eu morri na cruz para te salvar. Então Ezequiel profetiza, e aqueles ossos começam a se juntar, cada osso ao seu osso.
E aqueles ossos começam a criar nervos, começam a criar carne e a pele cobrir aqueles ossos. Em algo tão rápido, aqueles ossos já não eram mais ossos secos, e sim corpos ali no chão. E a palavra de Deus vai dizer, estavam ali no chão, porém não havia o espírito de vida. Espírito aqui na palavra de Deus diz com E minúsculo, o espírito do homem, o espírito de vida humana. Então, quando aí Deus vai dizer a Ezequiel dizendo, agora falta o fôlego de vida, então profetiza o fôlego de vida. E ali ele profetizou, e o Espírito desceu naqueles corpos, e eles se juntaram e ergueram como um grande exército. Meus irmãos, para você entender, presta atenção aqui, para você entender, essa profecia ainda não terminou de se cumprir por completo. Essa profecia, ela se trata do povo de Israel, Deus dizendo, eu sou o Deus que posso fazer vocês voltarem para a sua terra, vocês voltarem ao seu lugar de origem, e ali eu soprarei o meu fôlego de vida e farei de vocês um grande exército. Mas depois de 70 anos desse período de Ezequiel, eles voltam à cidade, e logo após passar muitos fatos, no ano 70 da nossa era, no ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel é espalhada novamente como ossos secos. E no ano de 1948, após a guerra, é intitulado novamente o Estado de Israel. E ali, em 1948, cumprindo parte da profecia de Ezequiel, os judeus de todo o mundo começaram a se juntar novamente a Israel. Começaram a se juntar, cada judeu que estava em vários cantos do mundo. E até hoje nós vemos notícia que judeus são encontrados de várias tribos novamente voltando a Israel para formarem um grande exército. Porém, estão se juntando, porém ali não há o fôlego de vida ainda. Pois o fôlego do Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, que descerá sobre eles na segunda vinda de Cristo. Eles esperam o Messias, mas nós como cristãos sabemos que Jesus é o Cordeiro imaculado sem pecados que morreu por nós. Jesus é o Cordeiro que desceu, se sacrificou por nós. Em Atos, no capítulo de número 1, nós vamos entender que ali os discípulos estavam com o Cristo ressurreto na frente deles, ouvindo as palavras dele e dizendo: ficai em Jerusalém até que o Espírito desça. Em Atos 2, o Espírito Santo desce no Pentecoste. Em Atos 3 começa a haver milagres. Então ali nós vemos que as promessas de Deus vão se cumprindo parte por parte, de maneira absoluta. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda aqui, presta atenção aqui. Comparado com um vale tão imenso de ossos secos, e que aqueles ossos secos podem voltar à vida pelo poder da palavra profética, o que é a sua vida perante a isso? O que é a nossa vida, os nossos problemas comparado com aquilo que Deus pode fazer? Eu arrisco em dizer que Deus é limitado, mas Deus é limitado pelo seu próprio entendimento, pelo nosso próprio entendimento, que nós não queremos mais mergulhar no profundo das águas que é Cristo. E Ele te convida hoje: filho, eu quero restaurar novamente aquilo que se havia perdido. Filho, eu quero trazer de volta aquilo que estava morto. Filho, eu quero trazer novamente a minha presença.
Em Efésios 1, nós vamos entender que Cristo quer nos levar às regiões celestiais. Em Efésios 2, apóstolo Paulo vai dizer que é o Cristo que nos livrou da morte. Estávamos condenados todos a ter uma única sentença, que era a morte. Meu irmão, Ele te ressuscitou dos mortos para te dar a vida. Então o que você está fazendo? Jogando fora a vida que Deus deu para você, deixando de viver em santidade, estando em rodas de amigos que não edificam seu espírito, estando perto de pessoas e praticando aquilo que é mal perante a Cristo. Nós estamos fazendo quando agimos assim, esquecendo do sacrifício de Deus. Ele diz: filho, eu sou o teu Deus que eu quero ressuscitar. Ele diz: filho, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu trarei de volta à sua vida aquilo que se havia perdido. Mas se coloque. Em 2 Coríntios 12 vai dizer: a sua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meus irmãos, é quando estamos fracos que Deus vai nos construindo. Ali aquele povo de Israel estava fraco como ossos secos, mas Deus estava capacitando eles para ser um grande exército que lutará para Cristo. Então, meu filho, Deus diz a você: meu filho, eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o meio, eu sou o final. Eu quero trazer de volta a minha presença. Quanto tempo está se entregando a mim todos os dias? Quanto tempo você está orando, perseverando a Ele? Meus irmãos, o poder que a Bíblia, a importância que a Bíblia diz, que a Bíblia dá à palavra, que se você entendesse o poder que a palavra tem, você não ficaria conversando enquanto está a mensagem. Porque a palavra, ela transforma. A palavra, ela traz novamente a vida. A palavra pode ressuscitar ossos que se haviam sido perdidos, dados como mortos. A palavra dele é: meu filho, profetiza. Profetiza que esses ossos podem voltar à vida. Lá no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, profetiza, pois eu sou Deus, o dono da sua vida, que farei ressuscitar esses ossos. Hebreus, Abacuque 17. Mesmo que não haja fruto na vide, ovelhas no curral, ou seja, mesmo que tudo esteja perdido, mesmo que me falte tudo, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, essa palavra, ela chega de encontro com 2 Coríntios 12. A sua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza, pois quando penso que estou forte, fraco eu estou. Quando entendemos o que é estar no centro da vontade, quando entendemos o que é praticar as boas obras, meu irmão, tem muita gente entendendo errado. Não é: eu pratico boas obras, então estou salvo. E sim, eu estou salvo, por isso eu pratico as boas obras, pois eu sei quem me salvou e para onde eu irei. Não é boas obras por status, não é boas obras para dizer eu sou alguém, mas é boas obras para dizer: eu sou tão amado, o Senhor me salvou com grande amor, que eu praticarei a sua obra, pois eu o amo e quero estar com Ele naquele dia.
Muitos perderão a salvação com jogos, muitos perderão a salvação porque estão se distraindo com o entretenimento desse mundo. Não estou condenando o entretenimento, mas sim dizendo, cuidado para isso não te levar aonde você não é o seu destino. O seu destino é o céu, então haja como um cidadão do céu, e adore a Ele todos os dias que você puder da sua vida. E ossos secos que estão lá no mundo, ouvirão a sua palavra e voltarão à casa dele, pois Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que traz, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que te capacita, pois Ele é o teu dono. Eu sou incapaz, eu também me sinto incapaz, mas é Cristo que me capacita. Eu não sou nada, eu também acho, mas é Cristo que me capacita por sua infinita misericórdia. Então, nós podemos ver que a palavra tem poder. Você já está cansado de ouvir isso, mas quantas vezes no seu dia a dia você tem praticado a palavra? Às vezes, quando tem pessoas em volta, nos envergonhamos de falar daquilo que Deus tem. Às vezes, quando tem amigos, meus irmãos, eu não consigo entender muitos crentes que tem duas vidas, que tem dois guarda-roupas, que tem dois tipos de pensamentos, é um dentro da igreja e um fora. Dois tipos de pensamentos. A gente vê dentro da igreja, meus irmãos, eu não estou falando direcionado a ninguém, não me entenda mal. Às vezes nós também erramos com o que fazemos, mas às vezes dentro da igreja estamos praticando as boas obras, mas lá fora, meu filho, é lá fora que eu quero fazer você instrumento preparado por mim, para trazer aquelas almas que precisam da salvação, para trazer aqueles ossos secos que precisam da graça, novamente ao lugar onde eles não deveriam ter saído, que é a presença de Deus. Então, meus filhos, até quando continuaremos como ossos secos? Até quando? Eu faço essa pergunta a mim todos os dias. Até quando continuarei sendo ossos secos? Até quando eu continuarei estando sem vida? Até quando eu continuarei vivendo duas vidas? Meu irmão, a vida é uma só. E nós precisamos aproveitar ela e trazer aqueles ossos secos que estão lá fora novamente à casa de Deus. Os seus amigos, os seus parentes. Qual foi a última vez que você lançou uma palavra profética a eles? Qual foi a última vez que você disse ao seu amigo lá da escola, lá do colégio, da faculdade, do trabalho: Deus ama você e Ele quer ver você de volta na presença dEle? Meus irmãos, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui de brincadeira. Em Atos, no capítulo de número 1, o Espírito Santo vai descer após ter sofrido a morte de cruz. E o Espírito Santo desceu ali neles. E o Cristo ressurreto falou com eles em Atos 1. Em Atos 2, após a ascensão de Cristo aos céus, em Atos 2, desceu o Espírito de Deus, desceu o Espírito Santo e começou a habitar. Então, prepare o seu templo, que esse templo é a sua vida, pois a sua vida é morada do Espírito. Estamos agindo como Cristo agiria? Estamos falando o que Cristo falaria? Estamos praticando aquilo que Cristo praticaria? Meus irmãos,
Eu já falei sobre essa mensagem do Vale de Ossos Secos, mas essa aplicação é a primeira vez. Meus irmãos, até quando continuaremos vendo os ossos secos espalhados pelo mundo e não teremos a misericórdia, a compaixão de trazê-los novamente à casa dele? A salvação nos transforma. Se você realmente, verdadeiramente foi salvo por Cristo, você tem uma renovação da mente, dizia o apóstolo Paulo. A renovação da sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Terão sofrimento, sim. Ezequiel, até ele profetizar ali, ele tinha perdido a sua esposa, ele perdeu muitas coisas para estar profetizando, mas aquilo que Deus levou na vida dele como prova, foi uma preparação para ali ele profetizar e ser um grande homem de Deus. Então as lutas, elas são para te aperfeiçoar, para trazer novamente aqueles ossos secos que estavam espalhados novamente, cada osso ao seu osso, e ele soprará o fôlego de vida, o fôlego dele na sua alma. Então, meus irmãos, vamos buscar o batismo com o Espírito, para que estejamos preparados para fazer a obra dele e não a nossa. Não é simplesmente esquentar um banco de uma igreja, mas é falar aquilo que ele mandou você falar. E ai de você se acovardar e não falar aquilo que Deus mandou. E eu gostaria de convidar você que sentiu no coração a vir aqui na frente para que possamos orar. E essa oração é para te capacitar. Meus irmãos, ainda não acabou. É Cristo que põe o ponto final. Eu quero convidar, não fica com vergonha, eu quero convidar você aqui para orar, para que a gente lance a palavra profética, para que Ele te capacite lá fora, para trazer almas novamente aos pés de Cristo. Fique de pé, por gentileza. Espírito Santo de Deus, meus irmãos, eu vou puxar cada um pelo braço. Vem aqui, eu estou chamando você, vem aqui. Se você quer ser profeta de Cristo verdadeiramente, você vai vir aqui na frente, sem vergonha, vem cá, sem ter vergonha, vamos lá. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, nós rogamos a Ti, capacita essa juventude, essa mocidade, esses adolescentes, a trazerem a vida novamente aos seus pés. Deus eterno, Ele está capacitando novamente almas nessa noite. Essa casa, o seu corpo, o templo do Espírito, aleluia, 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 aleluia. O Deus que capacita está descendo aqui nessa noite. Ele que capacita, profetiza, e aqueles ossos secos voltarão à vida. Aquele parente seu que está longe da presença de Deus, aquele amigo que está lá fora, Ele trará novamente, pois a graça dele se aperfeiçoará na sua alma. Ele quer te trazer de novo à presença, a experimentar, a mergulhar no profundo da graça. Aleluia, 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 aleluia. Profetiza que essa casa novamente, essa casa, o seu templo, você, o templo do Espírito, será capacitado
para ir pregar a palavra dele lá fora e trazer novos membros, pessoas que precisam da graça dele novamente à casa dele, pois ele é o Deus que traz, ele é o Deus que te capacita, mas dê um passo, ele precisa de um passo de fé. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos. Feche seus olhos. E aqui nós queremos orar para que essa juventude, essa mocidade, esses adolescentes possam ser instrumentos preparados. Meus irmãos, em todas as minhas orações eu peço: Senhor, me usa como um instrumento preparado, um instrumento para fazer a sua vontade, não a minha, para que o seu nome seja glorificado e não o meu, para que a sua presença desça e que a sua glória se aperfeiçoe na minha alma. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos entregar a Ti nessa noite e dizer: Deus, nos capacita cada adolescente que está presente, cada jovem, cada adulto nessa noite. Capacita essas almas, Deus eterno, para que sejamos ferramentas de Cristo, para divulgar a palavra de Cristo a quem precisa, para trazer de volta aqueles ossos secos, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Deus amado, nós não merecemos. Deus querido, foi a sua graça que nos salvou. Deus amado, é o seu santo poder que nos capacita. Deus eterno, nós reconhecemos que é o seu santo poder que capacita as nossas almas. Espírito Santo de Deus, eu profetizo em cada vida, em cada alma nessa noite, o fôlego da sua santa vida, o fôlego do Espírito Santo, para que sejamos ferramentas, para que cada um seja ferramenta de graça, ferramenta de glória, ferramenta que traz novamente a presença. Jovens que participarão, meu Deus eterno, do renovo espiritual que eu creio que está vindo por aí, do renovo, que possam ser jovens cheios do Espírito, jovens que oram e se entregam a Ti. A diferença nesse mundo está dentro desse templo. Deus amado, nos capacita e traga-nos novamente a sua presença, para que possamos experimentar a sua graça, experimentar a sua glória, experimentar o seu poder, experimentar a sua misericórdia. Faça conosco como fez em Atos 2. Faça conosco e derrama o seu Espírito e sopre o Espírito de vida em cada um. Eu quero te agradecer, meu Deus amado, por esse momento, por essa oportunidade de aqui estar. Meu Deus querido, muito obrigado. Nós te agradecemos, Deus, pela sua misericórdia. Em nome do seu santo e poderoso Filho amado. Amém, Jesus. Amém. E eu entrego a oportunidade. Que Deus abençoe.